No ar, Mundo Incrível. O que é um mundo incrível para você? Rádio Inverso. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa do Mundo Incrível. Seja muito bem-vindo você que acordou mais cedo e decidiu começar o dia refletindo aqui junto de todos nós que estamos conectados neste momento. Muito boa noite para você que está ouvindo esse programa na reprise das 19 horas. Sinta-se igualmente bem-vindo e à vontade entre nós para participar, mandar mensagem, compartilhar teu olhar, teus pensamentos, as tuas opiniões. O espaço aqui está à tua disposição para que você interaja e se sinta cada vez mais dentro desse universo, desse mundo incrível. Os nossos canais de comunicação já estão à tua disposição. 51992461960 é o nosso WhatsApp. 51992461960 é o WhatsApp. Pode mandar mensagem de áudio, fique bem à vontade. Só peço que as mensagens não sejam muito longas, aí com algo entre 3 a 5 minutos, tá bom? mundoincrível@radioinverso.com é o nosso e-mail. Pode mandar textão, pode mandar textinhos. Se o texto for muito grande, eu contextualizo e te respondo depois. mundoincrível@radioinverso.com. E participe também pelo nosso facebook.com/fanpage Mundo Incrível ou facebook.com/Antônio Pereira MI, que é a página do Mundo Incrível e o meu perfil respectivamente. Tá certo? Eu já estou aqui com a minha boa e velha xícara de café preto na minha xícara vermelha. Esses dias acordei mais cedo, fui caminhando até a casa de um amigo com a minha xícara vermelha, tomando café enquanto caminhava. Havia esquecido ela lá, já retomei ela e ela já está aqui me fazendo companhia. Fique à vontade entre nós, o programa do Mundo Incrível começa agora. Mundo Incrível. Rádio Inverso. E hoje começamos assim, Trevo com Ana Vitória, na sequência It's My Life com Bon Jovi. Que bacana, que legal estar ao teu lado mais uma vez. Mundo Incrível no ar aqui na Rádio Inverso. Fique à vontade para participar, para mandar tua mensagem pelos nossos canais de comunicação. Eu quero começar o programa de hoje comentando, eu não quero aprofundar tanto nesse assunto, nos pormenores, nesses movimentos políticos, porque no final das contas são movimentos políticos que a gente tem visto não só aqui no Brasil de corrupção, e toda essa história que a gente está cansado de ouvir e de ver na televisão e nas mídias mais variadas. Eu quero falar aqui contigo sobre a Coreia do Norte, sobre essa possível Terceira Guerra Mundial. Muita gente tem falado em Terceira Guerra Mundial, com os testes feitos por aquele coreaninho com cara de louco lá, que está testando bombas nucleares como se fosse jogar foguete de São João para cima. Mas para que a gente possa falar com um pouquinho mais de propriedade sobre uma terceira guerra mundial ou sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, é preciso que a gente entenda algumas coisas antes, tá? Então vamos fazer aqui alguns adendos, algumas observações. A principal ameaça de que exista e que venha a ocorrer uma terceira guerra mundial é os Estados Unidos, liderado já há mais ou menos um ano por esse cara que eu acho bastante, como é que eu vou dizer, excêntrico, para não usar outra palavra, que é o Donald Trump. Eu vejo que alguns dos valores e alguns dos conceitos do que ele entende por política e liderança, não estou aqui tirando os méritos dele como um excelente empresário que enriqueceu muito rapidamente antes dos 35 anos, mas a maneira tão dura e incisiva que ele trata alguns assuntos, me assustam. E ele tem dado algumas respostas um tanto quanto agressivas. Eu ia usar aqui a palavra assertiva, mas não. Algumas respostas bem agressivas aos movimentos da Coreia do Norte, né, que tem lançado algumas armas nucleares aí no sentido de testes. Mas esses testes deles têm incomodado porque não
não bastasse os testes serem não muito bem vistos pela sociedade, pela ONU, pelas organizações dos países, eles estão fazendo esses testes em territórios alheios, longe das suas fronteiras, como por exemplo no Japão. Então a coisa está começando a estremecer. E a comunidade está tentando dar uma reprimida. Ó, vamos ligar, um tapinha na orelha, vamos acordar. Vocês estão viajando na maionese. Mas como esses puxões de orelha e essas chamadas de atenção são bastante diplomáticas, é tudo numa linha muito tênue, Donald Trump, esse senhor com a cara quadrada e cabelo laranja, decidiu intervir e dar o seu jeito de acalmar os norte-coreanos. Algumas semanas atrás, eu não vou saber precisar exatamente quanto tempo atrás, os Estados Unidos mandou algumas frotas de navio mais próximos da Coreia do Norte, além de fazer um teste com uma bomba, a bomba mais forte que eles têm, numa região próxima à Coreia do Norte, a bomba mais forte que eles têm antes de ser uma arma nuclear, ok? Próximo do território da Coreia do Norte, com o discurso de que não era um teste, era só para minar algumas concentrações e túneis do Estado Islâmico, né? Mas a gente sabe bem que tudo isso é baboseira, é discurso para vender jornal e por aí vai. A verdade é que de algumas semanas para cá, de alguns meses para cá, a coisa realmente tem esquentado e pela não racionalidade, não bom senso desses dois líderes, o líder da Coreia do Norte e o líder americano, que é a maior potência mundial, hoje seguido da China e Rússia, não baterem muito bem, parece que tem alguns parafusinhos a menos, a coisa começa a ficar realmente séria. De uma forma bem simplista, a diferença entre uma bomba normal e uma bomba nuclear é que uma bomba normal cai em um lugar, explode tudo, faz um estardalhaço e ponto, ok. Mas uma bomba nuclear carrega em si tanta energia, ela também é conhecida como, sei lá, uma bomba atômica, ela tem tanta energia que quando explodida, ela tem um poder de destruição imenso, imenso. E aí sim, a gente pode se ver em maus lençóis. Porque hoje em dia, não é apenas a Coreia do Norte, não é apenas os Estados Unidos, Rússia ou China que tem armas nucleares ou tecnologia para criar armas nucleares. Diferentes países nos diferentes continentes já estão armados com essas tecnologias, né? Infelizmente, a gente está falando aí de New Age, Nova Era e tudo mais, mas a verdade é que a indústria que mais cresce no mundo é a bélica. Então, todos os países estão armados, todos os países têm aí o seu arsenal de defesa, não só a Coreia do Norte e não só os Estados Unidos. Mas o que está acontecendo não se resume ao fato do coreano sem noção estar fazendo testes nucleares. A verdade é que uma das coisas que ele está fazendo, que está irritando bastante os americanos, é que ele está vendo a possibilidade de conseguir atravessar um míssil com potencial nuclear, atravessar o Oceano Pacífico. Mas se a gente for olhar o mapa, do outro lado do Oceano Pacífico, e não vamos confundir aqui Coreia do Sul e Coreia do Norte, porque ambas, embora sejam Coreias e fique uma em cima da outra, não são a mesma coisa, têm regimes políticos completamente diferentes. O coreano sem noção está tentando atravessar o Oceano Pacífico e que vai dar um território americano. E aí a coisa começa a ficar preta. Mas é importante que a gente entenda por que os norte-coreanos, esse povo tão fechado, tão isolado, é assim não só com os Estados Unidos, mas com toda a sociedade, né, com a ONU. É preciso a gente fazer uma pequena viagem no tempo aqui. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Coreia, que era uma só, foi dividida em duas. A Coreia do Norte, que era ocupada pelos soviéticos, e a Coreia do Sul, que era controlada pelos americanos. Ok? Até aí tranquilo, né? Mas aí, em 1948, ambas quiseram ser lideradas por elas mesmas. E aí que a bolachinha mudou, pois as Coreias criaram o seu próprio governo e começaram a se intitular como a verdadeira Coreia. E nesse disse-me-disse, eu sou Coreia, tu não é Coreia, eu sou Coreia, tu não é, a Coreia do Norte, 2 anos depois, em 1950,
invadiu a Coreia do Sul, naquele que foi o primeiro conflito da Guerra Fria, já que os Estados Unidos apoiavam a Coreia do Sul e a antiga União Soviética apoiava a Coreia do Norte, antiga União Soviética que hoje é a Rússia. Então, um raciocínio muito simples, rápido e lógico. Se a Coreia do Norte odeia a Coreia do Sul, ela automaticamente odeia também os Estados Unidos, que eram aliados e apoiavam a Coreia do Sul. Feito? Mesmo depois de muitos e muitos anos do fim da guerra, Coreia do Sul e Coreia do Norte jamais assinaram um tratado de paz, de final de guerra. As coisas ficaram tipo acordo de cavalheiros, deram um tempo, mas sempre houve e ainda existe muito atrito entre eles, tanto que as fronteiras de ambos são lotadas, cercadas de soldados, né? A fronteira da Coreia do Sul com os soldados americanos também. Essa explicação toda poderia ir muito mais longe, trazer também a parcela de aliança que a China tem com a Coreia do Norte, porque sendo aliada da Coreia do Norte, a China consegue manter os Estados Unidos longe do território dela. Você entende a lógica? Os Estados Unidos, que é uma grande potência, apoiando a Coreia do Sul e a China apoiando de alguma forma a Coreia do Norte, ela consegue manter os soldados da base americana distante do seu território, ali no território da Coreia do Norte, e ela fica tranquila, ela fica sussa. Mas de um tempo para cá, até os chineses têm repudiado as atitudes do coreano sem noção, porque as coisas estão chegando a pontos extremos e bom, a gente não sabe do que é capaz, né? Já passamos por 2 guerras terríveis, com milhões de mortos, com uma memória dolorosa, com uma memória doída para todo mundo, até para aqueles que não viveram essa época. E o que mais me preocupa, se eu posso dizer assim, mas o que mais me faz refletir, é que pouca coisa restaria de uma terceira guerra mundial, dado o fato da tecnologia que a gente tem em mãos hoje. Hoje, um botão explode metade do mundo. Então, tanta tecnologia, tanta arma, tanto potencial em mãos erradas, em pessoas com cabeça quente, inconscientes, distante de valores mais humanos, a gente pode sim estar caminhando para uma terceira guerra mundial. Vamos fazer mais uma paradinha aqui no programa do Mundo Incrível. Eu quero falar mais sobre guerra, sobre amor, sobre como isso se encaixa na nossa, sei lá, visão espiritual, se tudo é como tem que ser, isso faz parte do jogo. Vamos falar mais sobre isso depois da nossa música. 51992461960 é o nosso WhatsApp, mundoincrível@radioinverso.com é o e-mail, e eu te convido a participar também pelo Facebook. Já eu tô de volta. Mundo Incrível. O que é um mundo incrível para você? De volta aqui, na sequência do programa do Mundo Incrível. Eu quero aproveitar a nossa retomada para a gente fazer um pequeno exercício bem simples aqui, de raciocínio lógico, para chegarmos em alguns pontos. Digamos que a maior indústria que cresce hoje no mundo é a bélica. O que é a indústria bélica? É aquela indústria que fabrica e vende armas, munições, equipamentos e tecnologia militar. E por aí vai. Mas imagina eu ficar produzindo essas armas e não ter aonde usar ou como usar, ou dando tiro para cima. Eu preciso usar essas armas, né? Desocupar espaço, entender melhor a tecnologia para criar novas armas. Ou seja, eu preciso de guerra. Guerra, hoje em dia, também é um negócio. As justificativas diplomáticas, políticas que os países usam para ir até o outro lado do mundo para matar esse ou aquele, são inúmeras, né? É ataque terrorista, é isso ou aquilo. Aí você vai ver que no fundo tem um petróleozinho, tem um mineral, tem isso, tem aquilo, e aí as coisas vão fazendo mais sentido. Tem um documentário muito bacana chamado Zeitgeist. Você pode encontrá-lo no Netflix e também na internet, no Google, no YouTube. Zeitgeist
São 3 filmes, tá? E se eu não estou enganado, se a minha memória não falha aqui, ele surgiu em 2007, explicando e trazendo uma visão macro do nosso sistema, da religião, de como as coisas funcionam, de como o dinheiro no sistema funciona, a indústria bélica. É um documentário muito, muito bom. E dentre tantas coisas bacanas que ele aborda aquele fatídico dia 11 de setembro, em que todo mundo acredita ter sido um ataque terrorista. Eles tratam como uma estratégia dos próprios americanos, dos governantes. E vou fazer um adendo aqui. Eu tenho para mim que quem governa o mundo não são os presidentes. Quem governa o mundo é quem tem dinheiro. O dinheiro governa o mundo. Hoje a gente está vendo esses escândalos de corrupção no Brasil e a gente percebe que os políticos, aqueles que, entre aspas, a gente elegeu para nos representar, né? Eles são apenas marionetes fantoches que vão usando daquele cargo para fazer barganha, troca de interesses manipulados por aquele que realmente tem dinheiro, por aqueles que realmente detêm do poder. Esses ditam as regras, esses ditam os padrões e falam como a coisa vai funcionar. Mas, em suma, como eu vinha dizendo, o Zeitgeist propõe que esse 11 de setembro, esse atentado às Torres Gêmeas, esse dia tão fatídico para os americanos e para todo o mundo, que logo depois culminou com um ataque dos Estados Unidos, uma caçada a Osama Bin Laden, um ataque ao Afeganistão, tudo isso que a gente sabe muito bem até hoje, essa defesa contra o terrorismo, foi tudo um plano. Tudo um plano ali para que certos interesses fossem alcançados, fossem realizados. Nós, e quando eu digo nós, eu digo a massa, eu digo todo, porque embora sejamos indivíduos únicos, cada um com a sua particularidade, no meio da multidão, para alguém que passa de helicóptero lá em cima, quando o Flávio está sobrevoando o céu, ele não vê o Pedro, não vê o Antônio, não vê o Guilherme, a Maria e a Fernanda. Não, ele não vê indivíduos, ele vê população, ele vê o povo. E esses que estão lá em cima, nessa escala social, nessa escala financeira, eles veem o povo como massa de manobra. E sendo assim, não nos dão acesso às coisas que acontecem de verdade. Não nos iludamos aqui pensando que o Jornal Nacional e o Fantástico, ou o da Atena, ou sei lá qual programa da televisão, nos mostra de fato o que é que está acontecendo no mundo, na política, nos bastidores. Não. Você viu aquele cara lá, o juiz que estava investigando, o Teori Zavascki, morreu. Caíram o avião dele. Não é que caiu o avião dele, caíram, derrubaram. Eu sei que caíram o avião dele é uma expressão errada, mas eu estou falando ela de tal maneira, porque foi isso que aconteceu. Não foi um avião que caiu por acaso, ele foi derrubado. Derrubaram o avião do cara porque o cara estava indo longe demais. Então a gente acaba ficando bitolado assistindo televisão. E não que tenha problema em assistir televisão, quer assistir novela, assiste, quer assistir Vale a Pena Ver de Novo, assiste, tá tudo bem, não tem certo e errado. Né? Quer assistir Jornal Nacional, quer assistir os 38 mil jornais que tem diariamente na Globo, na Band, no SBT, na Record, na Globo News, ok. Mas vamos combinar um negócio. Tem uma grande diferença entre estar por dentro do que acontece dentro do mundo, estar por dentro das informações da realidade do mundo, do que estar se alimentando disso, fazendo do conteúdo que você absorve essa grande manipulação. A gente não está vendo o que está acontecendo. A gente está vendo o que eles querem que a gente veja. A gente está vendo o que eles querem que a gente acredite. E assim vai. Só que a gente não tem pensamento crítico, porque também não nos ensinaram a ter pensamento crítico. Eu lembro que no colégio, no ensino fundamental lá, eu tinha 6 períodos de matemática, 6 períodos de português,
Eu tinha não sei quantos períodos de geografia e biologia e eu tinha meio período de filosofia. E o meu professor de filosofia era aquele professor tranquilo, legal, cabeção, que trocava ideia, que chegava na galera. E sabe como é que a nossa turma via ele? Ah, lá vem o fulano lá. Agora a gente tá de folga, agora não tem aula. Só vai ficar falando, só vai ficar viajando na maionese. Você entende o quão enraizado e culturalmente enraizado isso está em nós? Não só aqui no Brasil, mas no geral. Ai, Antônio, nada a ver. Na Noruega não é assim, nem na Dinamarca, nem na Polônia, nem não sei aonde. Ok, podem haver algumas mudanças. É claro que cada país, cada região tem a sua cultura, a sua forma de pensar e de viver a educação. Mas no fim, o povo segue sendo massa de manobra. Segue sendo massa de manobra e aquele que pensa diferente é criticado, é julgado, é visto como um estranho. Porque no fundo, aqueles que fazem tudo sempre igual, aqueles que não caminham na direção inversa, querem pessoas que caminhem sempre no mesmo sentido. Porque se elas mudarem de sentido, elas vão causar desconforto, sendo espelho, fazendo com que os outros, os da volta, se enxerguem e aí tenham que se encarar. E ninguém quer se encarar. O que a gente quer? Novela. O que a gente quer? O velho pão e circo. Pão e circo que tinha lá no tempo das arenas, que hoje é televisão, que hoje é o futebol, que hoje é não sei o que lá. Né? A verdade é que por trás de tudo isso que a gente vê, dessas armas, ataque terrorista, perigo nas ruas, tem muita coisa. Tem muita coisa. Se a indústria bélica precisa de guerra para continuar funcionando, a indústria farmacêutica precisa de pessoas doentes, ou seja, não é interessante que haja a cura, que se encontre a cura. Pode até ter tecnologia, podemos até ter a tecnologia para curar essa, aquela ou aquela doença. Podemos, é claro que sim. Mas é interessante que assim seja. Puxa vida, o que acontece com os grandes empresários que estão com seus grandes laboratórios investindo em tanto medicamento? Não. Tem aqui do meu lado aquele remédio chamado Sorinam, que é um descongestionante nasal. Puxa vida, tu pinga uma gotinha disso aqui no nariz, nossa, o nariz descongestiona, você respira que é uma maravilha. Mas 5 minutos depois, tá tão trancado, que você precisa pingar de novo. E assim vai indo, efeito rebote, ciclo vicioso. É importante que a gente acorde, é importante que a gente desperte. Estamos sendo manipulados o tempo todo. E você sabe que... Eu vou colocar essa música agora na sequência, uma música da banda 3030, que na verdade é 3030 o nome da banda, porque ela tem músicas e canções que falam sempre de algo além, de algo mais distante, de uma realidade que às vezes a gente não percebe. E nessa letra, chamada Trimegisto, tem um momento que ela fala assim: o escravo mais perdido é o que pensa que é livre, e ainda justifica os motivos da sua própria burrice. Nós já chegamos num ponto, um ponto de alienação, um ponto de anestesia cerebral, que a gente não precisa mais de alguém nos dando chibatadas, como era no tempo da escravidão. Hoje a nossa escravidão é mental, é psicológica. Hoje a gente não precisa de mais nada. Já estamos vacinados. Já não saímos mais de casa. Já não nos relacionamos com o outro. Já não buscamos novos desafios, novos horizontes, novos caminhos. E quando o fizemos, o nosso próprio meio recrimina e nos poda. Porque a gente está tão vacinado que começa a achar que liberdade faz mal, que amor é estranho, que respeito é utópico e tantas outras coisas. A gente ouve uma batida de carro e corre para a rua para ver, né? Mas se vê um gesto de amor, acha estranho, acha diferente. Pensemos, meus queridos, pensemos. A intenção aqui é que você crie asas, se jogue dessa gaiola, se jogue desse precipício e voe, seja lá para onde for. A vida é muito curta para ser pequena e me parte o coração pensar que a gente acaba diminuindo ela cada vez mais a cada dia que passa, fazendo sempre as mesmas coisas, com tanta vida, com tanta possibilidade
a nosso dispor, com tanto livro, com tanto espaço. É só abrir a porta de casa e sair, e as grades não estão na casa, estão em nós. Estão em nós. Em nós. Trimegisto, 3030, 3030, daqui a pouquinho eu retorno. Espero a tua mensagem, 51992461960 e mundoincrível@radioinverso.com. Como já faz um tempo que eu não trago aqui nenhuma dica de livro, nenhuma dica de filme, e acabei de falar em livros, na volta da música, assim com a nossa interatividade, eu vou deixar aqui uma dica de livro e uma dica de filme para você. Tá ok? Já já eu retorno. Mundo Incrível. O que é um mundo incrível para você? Ouvimos aí uma sequência de Fábio Braza e 3030, Trimegistos e De Volta para o Futuro. E eu quero emendar nessas duas canções diferentes das que eu toco habitualmente. São mais faladas do que cantadas, né? Um texto que eu escrevi, se eu não estou enganado, na segunda ou na terça-feira no Facebook. Na maioria das vezes, por mais sinceros que sejamos, não somos de fato aquilo que dizemos que somos. Escondemos nossas sombras, pintamos nossas características imperfeitas e reprimimos nosso medo de andar sem apoios no intuito de ser bem vistos, fazer parte do todo, receber o atestado de normal e saudável. Se tivéssemos ao menos noção da grande insanidade que significa ser normal nos tempos atuais, louvaríamos nossas loucuras e certamente não sofreríamos tanto em expô-las. Se entendêssemos que o mundo de fora apenas reflete aquilo que carregamos dentro, privilegiaríamos nossas escolhas podando nosso jardim em silêncio e não tentando provar ou nos tornar alguém diferente do que já somos. Certa vez eu estava em Santa Maria, numa semana em que fiquei uma semana acampado num parque, fiquei morando lá por uma semana, e eu fui até o centro para usar o banheiro público. E nisso que eu tô chegando no centro, tem uma banda tocando, uma banda local, e tem algumas pessoas mexendo no celular, outras paradas estáticas, olhando em volta, meio que tentando segurar o movimento, você entende? Era uma música bem dançante, bem envolvente e tal. Eu dei risada, dei uma dançadinha no caminho. De repente eu olho ao longe e tem um rapaz, provavelmente um morador de rua, dançando, animado, girando. Ele era pequenininho, estava de pé descalço, todo sujo, mas dançando aquela música com uma vivacidade, com uma alegria, com um entusiasmo incrível, contagiante. E aí eu cheguei mais perto dele e ouvi alguns comentários das pessoas falando: nossa, que cara louco, que cara maluco, que cara sem noção. Sério? Isso é ser maluco e sem noção? Uma música linda, sendo tocada ali num lindo dia de sol. Num lindo dia de sol, os passarinhos, as pombas estavam comendo farelos na volta dele, tinha um pequeno riachinho lá em Santa Maria. E ele estava dançando, uma música super envolvente, super dançante. Eu aposto que, 90% daquelas pessoas estavam querendo dançar. Só que por não conseguirem dançar, por não terem a liberdade interna que aquele cara tinha, porque ele não estava preocupado com a imagem. Ao estar na rua, ao se expor à situação que ele já tinha se exposto, a gente acaba destruindo essa preocupação com a imagem, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Então, por não conseguirem dançar, julgavam, apontavam o dedo, e assim é com tudo. Se a gente tivesse noção da grande loucura e insanidade que significa ser normal hoje em dia, do que é ser quadradinho, a gente faria questão de chocar o mundo sendo quem nós somos. Não sendo diferente, não colocando um Black Power para causar ou qualquer coisa assim. Tudo bem se for um Black Power. O que eu estou falando é que não se trata de se tornar alguém diferente do que a gente já é, e sim se aceitar. Se a gente se aceitar, for honesto com a gente mesmo, verdadeiro, olhar para dentro, ouvir o nosso coração e ser sincero, puxa vida,
Não que ser sincero é fácil, é difícil pra caramba. É difícil. Eu tenho certeza que existem muitos pontos em mim que eu não quero olhar, que eu não quero encarar, que eu distraio, que eu mascaro. Mas ainda assim eu reconheço a importância de ser sincero, porque em muitos pontos eu fui e me libertei, me curei. E existem muitos outros a serem curados. Mas essas curas não acontecem do dia para a noite. Acontecem aos poucos, à medida que a gente vai se percebendo, se enxergando. Ontem eu falei sobre amor, né? Sobre viver o verdadeiro amor, o amor iluminado. São etapas, são estágios. Ninguém acorda um belo dia e fala, bom, agora eu não me preocupo mais com o que os outros pensam, vou ser 100% sincero com tudo que acontece na minha vida e ponto final. Não é assim. Não é assim. Autoconhecimento não é um curso, não é um livro, não é uma palestra, não é um podcast, sei lá. É a nossa caminhada. Enquanto a gente caminha, a gente encontra esses elementos, mas é assim. Nos relacionamentos, no cotidiano. Tá? Você deve estar estranhando que eu não iniciei interatividade. Hoje não chegou mensagem aqui. E tudo bem que assim seja. Houve o tempo que eu ficava... Confesso para você, houve o tempo que eu falava pro Flávio, eu não sei o que acontece. Às vezes as pessoas mandam um montão de mensagens, às vezes não mandam. Será que o programa tá ruim? E ele dizia, não é isso. A rádio tem toda uma lógica. E com o tempo eu fui entendendo. Eu sou um dos ouvintes de programas. Tem um programa, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul de futebol, que começa às 1h30 da tarde, vai até 2h30, que eu escuto, sei lá, 3 vezes por semana, mais ou menos. E eu nunca mandei mensagem. Mas eu ouço, me sinto íntimo daquela rapaziada, converso com eles em pensamento, concordo, discordo, opino, questiono. E nunca mandei mensagem. Eles não sabem que eu existo. Mas eu existo. E eu os escuto. E assim é aqui. Com o tempo eu aprendi a lidar com esse silêncio, com essa ausência de mensagens. Então hoje, como não chegaram mensagens aqui para o programa, tem mensagens, mas são mensagens, são comentários no Facebook, que eu acho que não vem o caso, eu segurei, tá? Mas que bom, a gente vai falando, vai ficando um programa diferente, vai ficando tipo um podcast, né? Como eu havia prometido, eu quero compartilhar contigo aqui uma dica de filme e uma dica de livro. E eu vou começar pelo filme que eu comentei com você no bloco anterior, o Zeitgeist. É um filme muito bom. Eu olhei, olha, não vou saber precisar aqui há quantos anos atrás, mas deve fazer, eu tô com 26, deve fazer uns 6 anos já que eu assisti o Zeitgeist. São 3 filmes e esse aqui é a sinopse do primeiro, tá? O filme reúne fontes de informação variada e mostra que é possível as pessoas serem manipuladas por grandes instituições, governos e poderes econômicos. Este filme, Zeitgeist, é dividido em 3 partes. A primeira fala de religião, crenças astrológicas pagãs comparadas a religiões modernas e antigas. 2. O 11 de setembro, uma perspectiva dos numerosos aspectos questionáveis deste evento, imensamente importante. 3. O Banco de Reserva Federal, uma história de sua formação e a habilidade de controlar a economia, trazendo novas imagens de eventos trágicos da história e depoimentos daqueles que acreditam que as pessoas estão sendo iludidas sobre o nível de liberdade que elas têm. Este instigante documentário vai afetar tanto aqueles que concordam com isso, quanto aqueles que discordam. Poderia falar mais sobre esse filme. Não o farei. Simplesmente lhe aconselho a assistir. Se você não tiver preparado para maiores desconstruções, não assista. Não assista. Assista outra coisa, assiste novela, um vídeo no YouTube, o Whindersson Nunes, sei lá, qualquer coisa. Não assista esse filme. Mas se você estiver realmente disposto a enxergar toda a sua vida de uma forma diferente, tudo isso que você chama de real, de uma outra perspectiva, tá aí uma ótima dica. Zeitgeist, tá? Zeitgeist. São 3 filmes
Filmes aí de 1h e 15, são documentários, é bastante informação, é bastante conteúdo, mas ainda assim eu faço questão de te sugerir aqui como dica de filme, tá bom? E a dica de livro que eu vou deixar para você é um livro igualmente impactante, o livro de uma escritora brasileira chamada Paula Abreu. Ela faz um trabalho semelhante ao do Flávio, ao meu, da Flávia Melissa, da Ariana Schussler, de tantos outros profissionais. A Paula Abreu é terapeuta e o livro dela é o seguinte: Escolha a sua vida. A sinopse é a seguinte: cuidado, esse é um livro muito perigoso. Ele vai destruir todas as suas desculpas para não estar vivendo a vida que gostaria. Ao terminar de ler, você poderá ter vontade de largar o seu emprego, terminar o seu relacionamento, mudar de cidade, virar a sua vida de cabeça para baixo. Todos os dias, a vida nos dá uma nova chance de recomeçar. Mas, em geral, o medo, a insegurança e a falta de tempo nos impedem de aproveitar essa oportunidade. Ao ler este livro, você vai descobrir como se abrir para essas mudanças, sair da inércia, e começar a viver a vida segundo as suas próprias regras. Isso significa reafirmar seus valores, abandonar crenças limitadoras, definir sua noção de felicidade e ir à luta. Não espere mais. Mude, mesmo que ainda não se sinta pronto. O importante é dar o primeiro passo. Escolha sua vida, traz exercícios práticos e diversas reflexões para ajudar você a iniciar sua jornada. Mude mesmo que você não esteja pronto, pelo simples fato de que nós nunca estamos prontos. Nunca, nunca. O mais próximo que a gente pode chegar de estar pronto é aquele momento em que a gente fala: putz, não estou pronto e ainda assim eu vou seguir em frente. Esse é o mais próximo de estarmos prontos. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Por hoje é isso, por hoje é só, pessoal, como diria o nosso querido amigo Chaves. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho. Gostei muito de estar contigo aqui hoje, mesmo quietinho e quietinha, é sempre um prazer. Um beijo no coração de todos, um abraço de urso bem apertado, fique bem, te desejo uma excelente semana, te deixo agora na companhia do Flávio Siqueira e te convido a participar do programa amanhã, sempre que quiser. É um prazer receber a tua mensagem, a tua opinião, os teus olhares, os teus sentimentos, as tuas perspectivas aqui no Mundo Incrível. Afinal de contas, juntos a gente vai mais longe. Tá bom? Beijo grande no teu coração, fique bem, muito obrigado mais uma vez, um lindo dia, uma linda semana e até amanhã. Você ouviu Mundo Incrível, às 7 da manhã e 7 da noite no horário de Brasília. Mundo Incrível, Rádio Inverso.